Boa tarde, gente boa. Tudo bom? Mais uma vez aqui no nosso canal, Crescendo em Sabedoria e Graça, ao vivo e a cores. Meu nome é Diego Gomes, sou terapeuta pastoral e gostaria de trocar uma ideia contigo hoje. Um assunto bem legal. Você sabe o que é custo? Preço a ser pago? Quando nós falamos, por exemplo, de custo, preço a ser pago, nós temos alguma ideia do que rola em nossas mãos. Por exemplo, quando nós vamos no mercado e compramos 1 quilo de carne, nós sabemos o custo, não sabemos o preço, né? A grande maioria das pessoas, por exemplo, não tem uma ideia concreta do que é gastar, por exemplo, R$ 1 milhão, porque nunca teve R$ 1 milhão na mão, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que quando nós pensamos na nossa vida em relação à nossa salvação, e quando nós pensamos nessa relação e, consequentemente, no custo que isso teve, nós não temos de fato a ideia palpável do quanto custou. A gente sabe que custou muito caro e que o preço dessa salvação foi o próprio sangue de Cristo. Então, quando a gente fala de custo, em relação à salvação, a minha salvação, a tua salvação, nós não pagamos absolutamente nada. Apesar dela ter sido de graça, ela não foi de graça. Ou seja, apesar de eu e você não termos desembolsado, pagado absolutamente nada pela salvação, ainda assim ela teve um custo. Quem pagou esse custo? Jesus Cristo. Certo? Bom, esse é um aspecto. Agora, se nós pararmos um pouco e começarmos a avaliar, por exemplo, a vida do cristão, a gente percebe que, relevantemente, pensando na salvação, nós não temos, ou melhor, nós não desembolsamos nenhum custo, mas existe um custo que não é o da salvação. Existe o custo do discipulado. Ah, o custo do discipulado. Esse custo é o custo que eu e você precisamos pagar. Que custo é esse? Bom, a gente precisa pensar que Cristo, quando veio, ele vem trazendo a ideia de formar discípulos. Então, Jesus investiu seu precioso tempo, tá, na formação e na transformação do caráter daqueles que seriam os cuidadores da sua obra, né? Em outras palavras, seus discípulos. Né? E como Jesus discipulava? Bom, ele instruía, ele orientava, ele motivava, ele encorajava, né? Ele delegava missões, né? Ele estava presente e era participativo na vida dos seus discípulos. E isso tudo ao longo do desafio. E qual foi o preço? Ou melhor, que preço é esse então que eu e você precisamos pagar nessa relação entre vida e discipulado? Ah, querido, aí nós vamos ter que desembolsar alguma coisa. E acredite, muitas das vezes não estamos falando de dinheiro, estamos falando de coisas bem mais importantes, bem maiores, né? O discipulado ele tem um custo, e esse custo não é baixo, não é baixo. Lembra que Jesus Cristo ele nos chama para ser discípulos. E o interessante é que ele nos chama para ser discípulos, mas em seguida para fazer discípulos, né? Então esse custo ele precisa ser pago por mim e por você. Existe um custo para ser discípulo de Cristo. Nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É um custo que parte das nossas escolhas. Como é que nós pagamos esse custo, né? Como é que a gente desembolsa essas coisas? Através das nossas escolhas. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que essa obra, né, que Cristo veio e começou, o corpo dele vai ser o continuador dessa obra. Então a igreja continua a obra de Cristo. E a igreja é formada de muitos membros, eu e você somos membros, né? Então eu e você, obviamente, precisamos desenvolver ou sermos continuadores da obra de Cristo,
né, dessa proclamação do reino de Deus. Se isso tem um custo, obviamente nós precisamos pagar esse custo. Mas a ideia é, nós estamos dispostos a pagar esse custo? Quanto custa para ser sal e luz do mundo? Entende? Quanto custa para mim ser ministro do Evangelho para proclamar a restauração dos homens com Deus? Quanto custa isso? Pode custar dinheiro, mas com certeza vai custar você, vai custar o seu coração. E é por isso que eu e você precisamos negar a nós mesmos, para então poder sermos discípulos e fazermos discípulos. Você já parou para pensar o que é ser sal? Alguns vão dizer, e eu já escutei muitas vezes, que sal é aquele que preserva, né? E de fato, se a gente olhar para a história, principalmente do Rio Grande do Sul, nós vamos ver as charqueadas, né? Então o pessoal preservava a carne salgando a carne, né? A cultura portuguesa no bacalhau, né? Então, assim, de fato, o sal, ele preserva, obviamente. Mas a palavra de Deus fala uma coisa bem interessante. Veja só, pensa comigo. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que a própria natureza, ela testifica de Deus. Então, olhando para a natureza, eu posso identificar algumas coisas maravilhosas. Uma delas é aprendendo com os cavalos. O que cavalo tem a ver com sal, né? Bom, se o cavalo não tiver sede, você pode levá-lo a um lago e forçá-lo a tomar água. E esse cavalo vai morrer afogado. E ele não vai tomar água. Entende? Agora, como é que o pessoal faz para que o cavalo tome mais água, ou tome água quando eles estão dando água? Eles oferecem pedacinhos de sal, e ao longo do dia, quanto mais eles oferecem esses pedacinhos de sal, mais esse cavalo vai procurar água. Então o cavalo será guiado por um balde de água quanto mais sede ele tiver. Quando eu e você precisamos ser sal da terra, é porque as pessoas precisam olhar para nós e identificar alguma coisa que lembre Cristo, que lembre Jesus, que dê sede dele, entende? Esse é o custo. Todo aquele que se diz cristão precisa parecer com Cristo. E a gente olha para os discípulos de Cristo e a gente identifica algumas coisas que são incríveis. Eles buscavam conhecer Jesus Cristo. Eles buscavam estar com Cristo. E nós hoje às vezes não estamos dispostos a pagar o preço do discipulado. Nós achamos difícil estudar a palavra. Nós achamos difícil doar a nossa vida, contribuir com nossos recursos. Nós achamos difícil. E por consequência disso, nós não estamos gerando sede. E se nós não estamos gerando sede, é porque a gente não está sendo sal. Meu irmão, aproveite as oportunidades que você tem para estudar a palavra de Deus, para se capacitar, para manejar bem a palavra da verdade. E quanto mais você manejar bem a palavra da verdade, melhor você se sairá discipulando alguém. Melhor você será discipulado. Tenha um coração de aluno, mas esteja disposto a ensinar. Paulo fala isso para Timóteo. Ele diz: olha, Timóteo, procure alguém que aprenda, mas que também ensine. Entende? Porque a preciosa palavra de Deus, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser aprendida. Entende?
Então, aproveite as oportunidades que você tem e esteja disposto a pagar o preço que o discipulado exige, porque no final das contas vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque é o Senhor quem está conosco. Talvez não seja fácil, talvez o caminho seja longo, mas a promessa de Cristo é que Ele estará conosco até os confins da terra, até a consumação do século. Deus abençoe você, fica na paz de Cristo e aceite pagar o preço do discipulado, de ser discípulo e de fazer discípulo. Grande abraço.